E eu quero aqui também expressar minha gratidão pela vida do pastor Jonas, pastor dessa igreja, e pela vida do Jefferson, diácono Jefferson, que me chamou, me fez o convite com coragem. Mas estamos aqui para enaltecer o nome de Jesus. Quero agradecer a presença da minha mãe, que está aqui. Agradecer a presença do Jaziel, que falou que ia vir e veio. E eu gostaria de dizer que eu vim em nome de Jesus, e assim como eu digo onde eu passo, pela graça de Deus, eu vim em nome de Jesus e em nome do pastor Paulo. Quem vai pregar hoje é o pastor Paulo. Sintam-se honrados. Amém? Podemos ler? Depois disso, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam terminadas, para que pudesse se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Ora, estava ali um vaso cheio de vinagre, e embebedaram uma esponja de vinagre, e pondo-a sobre um ensopo, a colocaram na sua boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E ele, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Podem assentar-se. Espírito Santo de Deus, eu não faço, mas tu fazes, tens liberdade aqui neste lugar. Quem puder, repita comigo, por favor. Está consumado. Está consumado. Está consumado. Por favor, mais uma vez só. Muito obrigado. Deus, Ele é maravilhoso. E mais uma coisa, eu prometo ser breve, eu acho. Mas Deus é maravilhoso em sua graça e misericórdia. Quando eu estava estudando, Deus fez com que essa palavra fosse ministrada ao meu ser. E um dever nós temos quando a palavra de Deus é ministrada a nós. Um dever eu coloco sempre diante de mim, porque nós sabemos que as coisas de Deus não são fáceis para fazer. As pessoas falam que deve acontecer de maneira natural ou coisa parecida, mas não deve acontecer de maneira natural. Se acontecer de maneira natural, infelizmente nós vamos para o inferno. Justamente, se acontecer de maneira natural, se nós não forçarmos para que nós estejamos aos pés de Jesus, porque a nossa carne se opõe contra o Espírito, escola bíblica, para que nós não venhamos a fazer isso. E o nosso dever é ser ferido, e é o que o nosso pastor tem ministrado, por esta palavra, pela palavra. E ser ferido pela palavra não são lágrimas de crocodilo. Ser ferido pela palavra é muito além do que um momento em que a palavra te impacta, ou você tem alguma certa emoção. Não, ser ferido pela palavra é quando Deus faz uma ferida no seu ego para que você possa produzir frutos. Faz uma ferida no seu ego para que você produza, assim como João Batista proclamava, frutos dignos de arrependimento, para a glória dele somente. E essa palavra me feriu, e é por isso somente que Deus tem me permitido, tem me dado graça para que eu possa estar aqui. E o que eu quero trazer como mensageiro, como alguém que se dispõe somente para não falar o que eu quero,
mas somente como mensageiro. É aquilo que já me feriu. Acabamos de ouvir esse relato, porque nós lemos em voz alta. Um relato de João a respeito do seu Senhor, do Senhor Jesus. E é interessante que a partir do momento em que João começa a escrever esse relato, ao ler você percebe que ele se distingue dos outros 3 relatos do Evangelho: Mateus, Marcos e Lucas. E ele não se distingue por acaso. O Evangelho segundo João, ele não se preocupa em mostrar os atributos humanos de Cristo. E melhor dizendo, não é que ele não se preocupa, mas é que a ênfase dele está em mostrar a divindade de Cristo, de Jesus. Mostrar como Jesus é o Filho de Deus e como ele é, assim como ele descreve no primeiro capítulo, o Verbo que estava com Deus, o Verbo que era Deus, o Verbo que era antes de todas as coisas, o Verbo que sem ele nada do que foi feito se fez. É interessante que nós podemos entender verbo como palavra de ação. E não querendo dar uma de bom de português, mas o verbo é um intermediador. O verbo é uma palavra que vai expressar ação. É uma palavra de ação que vai intermediar uma frase. Você pode perceber que João, ele então está dizendo que Cristo não é somente a palavra, mas que Cristo é a palavra que faz essa mediação, essa intermediação, e é a palavra de ação da parte de Deus para as nossas vidas. É por isso que nós estamos aqui. É por isso. É por essa palavra que foi liberada, apesar de nós. O Evangelho, gente, deixa eu falar uma coisa, por favor. Me perdoa se você achou que era, mas não é. O Evangelho não é por mim, nem é por você. Não é por nós. Certamente eu posso afirmar que o Evangelho é apesar de nós, para nós. É apesar de nós. Por isso que quando ele fala das boas novas, essas boas novas são expressas como nós estudamos, por exemplo, se você for pegar para estudar teologia sistemática, a dispensação da graça. É como se te pegassem sem você merecer e te entregassem um presente que você não pode, em hipótese alguma, se fazer digno dele. E agora, mais para frente, João, ele vai declarar Jesus com esse aspecto divino. Declarando Jesus com esse aspecto divino, algumas peculiaridades nós encontramos neste relato do Evangelho. Porque João, diferentemente dos demais evangelhos, na verdade, dos demais relatos, porque o Evangelho é o mesmo, mas diferentemente dos demais relatos do Evangelho, João, ele expressa menos milagres do que os outros. E ele, por exemplo, não expressa a oração no Getsêmani de maneira detalhada, como os outros evangelhos fazem. Lucas expressa de maneira muito detalhada, e os outros evangelhos, os outros relatos do Evangelho, é somente a expressão, no caso. Os outros evangelhos,
como expressão. Eles relatam de maneira mais detalhada a oração no Getsemane. Mas João, ele só passa muito por cima, por alto. E por que eu estou falando tudo isso até agora? Qual o fim? O que nós falamos no começo foi: está consumado, certo? Essa obra redentora em que Jesus vem, mesmo sem merecermos, é algo que tem início, meio, e nesse ponto aqui nós podemos ver a consumação. E indo mais para frente, depois dos grandes milagres que Jesus opera, dos sinais, das pregações, é interessante que João, ele se preocupa muito com o relato de Jesus na ceia, porque praticamente na metade do Evangelho ele já está relatando como foi a Santa Ceia do Senhor, como ele lavou os pés dos discípulos, como ele deu o exemplo e como ele deu instruções e ensinamentos naquele momento. Ele dá muita importância para este momento da Santa Ceia, que foi a Páscoa, onde Cristo ele dá aqueles ensinamentos para os seus discípulos e fala mais uma vez que há de ser traído e que deveria se entregar. E um ponto: Senhor Jesus. O Senhor Jesus não foi morto pelos soldados romanos, pela força do braço dos soldados romanos. O Senhor Jesus não foi morto na cruz pelas circunstâncias que houveram. Não, o Senhor Jesus, ele fez como um cordeiro que se entrega calado. É por isso que Isaías, no capítulo 53, expressa da seguinte maneira: e como ovelha muda, ele foi para o matadouro. É porque não foi os soldados romanos que com sua força mataram o nosso Jesus. Não, por favor, entenda isso. Quem se entregou foi ele. Ele se entregou. Você entende que a palavra, o verbo, o Todo-Poderoso, vem para não somente aceitar, mas colocar-se na posição de ser alguém envergonhado. Porque, irmão, eu não gosto de andar sem blusa, mas pegaram as vestes de Jesus e rasgaram. Jesus não caminhou bonitinho. Jesus caminhou ferido, despido, machucado, humilhado. Meu Deus, e é isso que me alegra. É isso que me alegra. Não tem outro maior motivo para nos alegrarmos. E depois dessa Santa Ceia, acontece que João, ele, como eu já havia relatado, relata esse momento de maneira muito breve no Getsemane. Ele relata essa oração no Getsemane como Jesus estava orando em um lugar onde costumava orar com seus discípulos. E Judas, aquele que o havia de trair, foi junto com uma multidão, carregando lanternas. E assim como para matar um salteador, um ladrão, foram a Jesus.
Depois disso, ele é levado ao sumo sacerdote, à casa do sumo sacerdote chamado Caifás. E é interessante que os acusadores de Jesus são os crentes. E eu falo isso como uma alegoria, como uma tipologia, uma colocação nos dias de hoje. Porque quem foi que colocou Jesus, entre aspas, porque sabemos que ele se entregou, mas os responsáveis por esta morte, que o entregaram a Pilatos, e me perdoam, vou abrir um parênteses. É interessante que Jesus fala para Pilatos que pior é o castigo daqueles que o entregaram do que o de Pilatos, porque Deus havia dado poder para Pilatos para executar, porque se não houvesse dado poder, não poderia ser possível. E ele fala que o castigo sobre aqueles que o entregaram, que o entregou, melhor dizendo, que o entregaram a Pilatos, seria maior. Porque eu falo os crentes, porque está escrito que não foi somente os escribas e os fariseus, mas os principais dos sacerdotes, que iam oferecer sacrifícios, holocaustos, ofertas pacíficas, libações perante o Senhor, pelo povo, e eles tinham acesso de perto à presença de Deus. Mas assim como João diz, a luz veio ao mundo, mas aqueles que eram seus não o receberam. Apesar dele ter vindo para os seus não o receberam. E os homens amaram mais as trevas, porque as trevas não o compreenderam. Mas, chegando mais na frente, Pilatos, ele está indeciso, está em dúvida. Pilatos, ele está em dúvida se entrega Jesus ou se não entrega. E eu vou abrir mais um parênteses, eu gosto de abrir parênteses. Por favor, entenda. Pilatos, ele se coloca como alguém omisso nessa situação e tentar anular a sua culpa perante Deus, porque aqueles que o estavam entregando estavam gritando: crucificam, a multidão. E ele se omite e fala que não tem culpa. É interessante que a palavra relata que ele lava as mãos como um sinal de alguém que não tem culpa nessa situação. E realmente Pilatos está em dúvida, está indeciso quanto a entregar Jesus. Ainda mais, como está escrito, quando dizem que ele é o Filho de Deus, quando dizem que ele supostamente, porque na verdade os sacerdotes não criam, então eles falam, ele se diz o Filho de Deus. E Pilatos teme ainda mais. Mas a verdade que Deus quer colocar no meu e no teu coração é que discípulos omissos, pessoas omissas, pessoas que vão ceder à pressão da multidão, que acham que não tem culpa, que acham que por não fazer algo muito escandaloso, ou por não fazer algo fora da moral e da formalidade do senso comum, porque Pilatos lavou as mãos, talvez perante aos olhos de todos, depois aqueles que reconheceram a Jesus, talvez alguém pensa: Pilatos lavou as mãos e ele não teve culpa, ele lavou as mãos, coitado de Pilatos. Mas Deus olha para a nossa geração. Eu olho para a minha geração e posso ver alguns Pilatos omissos, alguns Pilatos que cedem à pressão da multidão e que acabam que, sem querer, crucificam Jesus por sua omissão. Isso é muito sério, é por isso que a palavra fere. Talvez agora você esteja entendendo por que a palavra fere. Porque quando nós estamos num ambiente propício é muito fácil.
Mas quando nós estamos em lugares em que a pressão da multidão nos aperta, nós devemos decidir em ser omissos ou nos posicionar. Porque se nós formos omissos, Jesus será crucificado. E Jesus já foi traído, Jesus já foi crucificado. E nosso pastor fala algo muito interessante. Nós não precisamos trair Jesus, nem crucificar Jesus de novo. Porque o que crucificou Jesus não foi somente um madeiro e cravos, mas foi os meus pecados, foram os teus pecados. Então, deixa eu te falar, por favor, juntamente comigo, vamos parar de ser omissos e vamos começar a ser submissos à vontade daquele que nos vocacionou, para que Cristo, na verdade, seja manifesto e para que nós não corramos este risco de crucificar ao Senhor da nossa vida. Meu Deus, aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. E eu estou próximo de finalizar, imagina. É interessante que, acompanhando na minha Bíblia, nós podemos ver que Pilatos cede à pressão da multidão e fala: crucifiquem-o. É isso que vocês querem? Então tá bom. Ele o entrega. E na mão dos soldados, Jesus vai ser açoitado. Na mão dos soldados romanos, Jesus vai ser humilhado, será cuspido, será envergonhado. E diante dessa situação, ele permanece calado. Diante dessa situação, ele permanece como ovelha muda. Ele não falou para nós seguirmos o exemplo. Isso é algo que Deus ministra aos nossos corações, e mais uma vez, é confronto. E é feridas para que nós possamos gerar frutos dignos de arrependimento. Mas nós precisamos entender isso, assim como Jesus fez e Ele mesmo nos disse para seguirmos o exemplo. Eu não digo vocês, eu digo nós. Precisamos saber que muitas vezes, ao sermos açoitados, envergonhados, ao sermos humilhados, as nossas atitudes em ficarem calados, em ficarmos calados, é melhor do que nós falarmos e expormos a nossa dor. Os centuriões, está escrito, Mateus relata isso, que o centurião creu. E a palavra do Senhor relata também que muitos daqueles que estavam ali creram depois da morte de Jesus. Irmão, é por isso que murmuração fere o coração de Deus. Entende? É muito difícil mesmo, é ferida, é para ferir mesmo, mas é a realidade da palavra de Deus, é a verdade da palavra de Deus, que nos confronta para que nós possamos nos parecer com o nosso Senhor. Eu não vi Jesus reclamando da dor, não. Eu li João, eu tenho que ler muito mais a Bíblia, mas o pouco que eu já li, eu não vi o meu Jesus reclamando. Isso é muito pesado. Isso pesa na nossa consciência, pesa na nossa alma e fere o nosso ego. Porque o exemplo do nosso Senhor não foi fácil. Isso daqui é o caminho. Nós vemos muito o caminho quando ele sobe no Monte da Caveira, ou Calvário, ou Gólgota, vai depender da língua. Mas nós vemos muito o caminho dele carregando a cruz, e depois ele não consegue mais carregar, e um certo Simão Cirineu, como está escrito, ajuda-o, e ele vai carregando até chegar
ao lugar da cruz. E nós vemos muito esse caminho, mas o caminho é um pouco maior. Na verdade, ali foi um período. Isso daqui, até agora, o pouco que eu falei, é somente um pouquinho da história redentora. Porque João Batista, ele fala, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Ele fala isso. Mas ele não tirou o pecado do mundo e colocou de lado. Ele tirou o pecado do mundo e colocou nele. Porque está escrito que ele se fez maldição. Ele se fez na carne pecado para que pela sua morte ele pudesse anular a sentença sobre a minha e a sua vida. E é esse o caminho que ele vai pegando o meu pecado, pegando o seu pecado e vai colocando sobre ele. Para quando ele chegar na cruz, aquele pecado, você entendeu? Aquele pecado na cruz é cravado junto com Cristo. Estamos chegando no final já, graças a Deus. Mas depois que repartem as vestes de Jesus, ele já passou pelo caminho do Gólgota. Ele já passou, está chegando, rasgam as vestes dele. Porém, tem uma túnica, a qual não tinha costura, mas era um tecido inteiro. Pelo visto, então, muito bem feito, porque era um tecido inteiro. E eu não acho que seja muito fácil de fazer. E aí pegam as vestes, rasgam em 4 partes, distribuem entre os soldados. Porém, a túnica, como não tinha costura, eles falam mesmo assim, olha, nós já rasgamos as vestes dele. Essa túnica, ela é feita sem costura. Vamos pegar e lançar sortes, para que se cumprisse, segundo a palavra do Senhor, segundo o que estava escrito. Sobre as minhas vestes lançaram sorte. Eles repartiram entre si as minhas vestes. Sobre a minha túnica lançaram sorte. Jesus, por favor, visualize isso comigo. Jesus está na cruz. E a palavra diz, depois disso o quê? Vamos ler. Versículo 28. Depois disso, do capítulo 19. Depois disso, sabendo Jesus todas as coisas que já estavam terminadas, para que pudesse se cumprir a escritura, disse, tenho sede. Depois disso, depois de toda essa humilhação, depois dele ter atribuído sobre si o nosso pecado, a nossa culpa, ter caminhado à cruz, depois dessas coisas, as quais eu mencionei algumas, depois dessas coisas, o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo está no altar do holocausto. E quando eu falo altar do holocausto, isso entra na tipologia bíblica. Como assim tipologia bíblica? Como assim? Eu vou explicar algo que eu aprendi na escola bíblica. EBD e seminário. Vamos para a escola bíblica. É interessante, Jesus, na tipologia, é apresentado como o cordeiro que está sendo levado para o holocausto. Um sacrifício. O sacrifício era para a remissão dos pecados. Então, pegava um cordeiro, sem mancha, imaculado. Um cordeiro perfeito. Colocavam ele no altar do holocausto e o executavam para perdão dos pecados. Porque não existe remissão de pecados segundo a palavra de Deus. Não existe remissão de pecados sem sangue derramado. Esse cordeiro, agora não é um cordeiro, é o cordeiro. O cordeiro de Deus, que carrega o pecado do mundo, vai caminhando para a cruz. Um altar do holocausto um pouco diferente, para ali poder ser executado. É um altar de holocausto um pouco diferente. Imagina que esse fosse o altar do holocausto, mas a diferença deste altar para uma cruz
é que não somente ele morreu como uma oferta de sacrifício pacífico, mas, como está escrito, maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Como eu disse, ele fez maldição. Depois de todas essas coisas, Jesus fala: eu tenho sede. E João diz que é para que se cumprisse o que estava escrito. E aí, a Bíblia diz que tem um vaso cheio de vinagre. E esse vaso cheio de vinagre é o vaso no qual um soldado, ele vai pegar uma esponja, vai colocar em um cabo, um isopo, em uma cana. E ele pegando esse isopo, esse cabo, esse bastão, ele coloca na esponja, mergulha no vinagre, para dar de beber a Jesus. Eu fui pesquisar um pouco. O pouco que eu pesquisei, é interessante o que Deus ministrou ao meu coração através dessa pesquisa. E eu vou tentar ser muito direto em falar isso. Não existia um papel higiênico igual a gente compra hoje em dia no supermercado para os romanos. Não existia. Havia um banheiro público dos romanos. E os historiadores relatam isso. Havia uma latrina pública, um lugar onde eles saciavam as necessidades. E por não haver esse papel higiênico, havia só uma maneira de se limpar. Apenas uma esponja e um cabo e mergulhada em um vaso com água salubre ou vinagre. E era para que todos pudessem se limpar. Eu não sei se você entendeu. Mas fere, não fere? Fere, não fere? Essa é a graça. Essa é a graça, é a misericórdia. Que nos alcançou. Um favor não merecido sobre nós. Ele poderia falar: estou com muita dor. Você imagina você com os membros deslocados, todo açoitado, pendurado em uma cruz aproximadamente do meio-dia até o fim da tarde, pendurado em uma cruz para o seu sangue escorrer e você morrer por asfixia. Você imagina só tantas possibilidades de você falar alguma coisa e você fala que tem sede justamente para que se cumprisse a escritura, assim como diz a palavra do Senhor, e a humilhação e a vergonha fosse maior. Não, a humilhação e a vergonha sobre Cristo era para mim, era para ti. Essa humilhação, essa vergonha passada, essa morte era para nós. Mas agora chegando no versículo 30. Eu não sei se você também ficou com vontade de chorar ou chorou. Eu fiquei. Mas agora no versículo 30, é muito possível que você se alegre. Porque depois que, assim como está escrito, quando Jesus tomou o vinagre e disse... Depois que ele toma o vinagre, depois de tanta humilhação, aleluia,
O que ele pode dizer é o que no grego é uma palavra chamada tetelestai. É o tema do nosso próximo congresso de jovens e adolescentes, em nome de Jesus. É o tema, já foi anunciado. Tetelestai. Está consumado. Depois que ele toma o vinagre e passa por tão grande vergonha, o versículo 30 nos apresenta a consumação. Mas como assim a consumação? Eu vou fazer uma exemplificação. Por favor. Não me levem a mal, é para entendimento de maneira clara daquilo que Deus ministra ao meu coração. Imagina que você está devendo 2 anos e meio. 2 anos e 6 meses. Uma dívida muito alta. Porém, você não tem nem como comprar comida. Você não tem como pagar essa dívida. E aí você está devendo essa dívida muito alta. E tem alguém que, por exemplo, pega algo como o seu celular. Eu vou exemplificar. De penhor. O penhor era uma garantia. Eu deixo algo valioso para aquele ao qual eu estou devendo, como garantia de que depois eu fosse voltar, porque eu precisava recuperar o meu algo valioso. Então você ficava devedor e na mão dessa pessoa. Aquele que está devendo está na mão da pessoa. Aquele que está devendo está sob o domínio da pessoa. E aí imagina só, que uma pessoa que nunca você teve o interesse de conhecer, que você era anunciadamente inimigo dessa pessoa, anunciadamente inimigo dessa pessoa. Essa pessoa chega em você, chega no devedor, melhor dizendo, no cobrador, e fala bem de maneira bem clara que vai pagar tudo. Quando essa pessoa pagasse, agora finalizando a exemplificação, imagina, essa pessoa está com dinheiro, ela coloca o dinheiro, liberta a pessoa do domínio da outra, que ela estava sob o domínio da outra, o bem dela estava com aquela pessoa, e aquela pessoa, nós moralmente já fazemos isso. Quanto mais com um bem na mão de alguém. E você paga, a pessoa paga, melhor dizendo, ela vai falar bem assim, se for em grego, tetelestai. Se for em latim, est consumatum. Eu pesquisei no Google, não falo latim nem grego. Está tudo pago, é o que a pessoa fala. Está tudo liquidado. Você não deve mais nada, está tudo pago. Agora imagina só. Jesus vindo para pagar, ele morre a nossa morte. Para pagar, ele sofre a humilhação para nós e chega no momento da sua crucificação, em que ele está prestes a entregar o Espírito. Entenda isso. João é o único que relata esse brado. Mateus e Marcos, eles relatam que Jesus, depois do brado do Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele dá um outro brado. O outro brado que Jesus dá, eles não relatam exatamente qual foi. Mas João relata que ele grita. Ele não fala que grita, mas os outros falam que ele brada, que ele dá um grito, está consumado. E aqui está o motivo. Eu não tenho muita coisa para oferecer, mas a melhor coisa eu tenho para oferecer, o Jesus que tem tudo. Escuta aqui. Está consumado
Foi o que ele disse, está tudo pago, toda a dívida que você adquiriu com a sua vida pecaminosa, toda a dívida que já estava sobre você antes mesmo de você nascer, toda a dívida que já estava sobre você quando você estava no ventre da sua mãe, porque o salmista diz que ele foi gerado em pecado, assim como o salmista foi gerado em pecado, nós fomos gerados em pecado, e debaixo de pecado estávamos, até o momento em que ele grita, tetelestai, até o momento em que ele chega, aleluia, e paga tudo, ele chega, morre a morte perfeita, anula a sentença, e aí o pecado que estava sobre mim, sobre você, que estava penetrado na minha carne, que estava penetrado na minha alma, que estava penetrado no meu ser, ele pega, crava na cruz e cancela, risca a cédula que havia contra nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, aleluia, e pelas suas pisaduras fomos sarados, e nós o reputávamos por aflito, oprimido de Deus, e ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. Mas entenda, tudo isso foi para que chegasse neste momento, está consumado, está pago. E escuta, quando você recebe um favor muito grande, você quer falar para todo mundo, você quer contar para todo mundo, e a graça de Deus, eu já falei isso aqui uma vez, a graça de Deus, a misericórdia e o evangelho não tem um fim em nós mesmos. O evangelho não tem um fim em mim mesmo para eu me satisfazer, para eu me sentir bem, para eu ser perdoado, para eu poder me achar um super crente. O evangelho não tem um fim em mim mesmo. Mas depois que ele fala está pago, você quer dizer para todo mundo que está pago e que você é livre. Só quem se alegra de ser livre faz alguma coisa, se manifesta de alguma maneira. Romanos 8, 19 ao 22, diz que nós somos os filhos de Deus, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Na verdade, isso é um pouco antes, mas do 19 ao 22 ele fala que é esperado que esses filhos de Deus se manifestem. Há uma ardente expectação na criatura para que os filhos de Deus se manifestem. Criatura, entenda por todos aqueles que não são filhos de Deus. Criatura, entenda por todos aqueles que ainda não são guiados pelo Espírito de Deus, não foram feitos herdeiros. E a criatura espera que um filho de Deus se manifeste. A criatura espera que você, por ser guiado pelo Filho de Deus, assim como está escrito, manifeste a glória de Deus, como Moisés, que refletia a glória de Deus por ter olhado somente para as costas dele. De maneira que a todos, no acampamento era perceptível e alguns até incomodavam. Hoje a palavra diz, Moisés teve que colocar um véu sobre o rosto. Mas a palavra diz que hoje nós, com cara descoberta, sem necessitar de véu algum, podemos, aleluia, nos achegar à presença de Deus. Eu não sei se há alguém aqui afastado, mas o Espírito Santo de Deus sabe, se há alguém aqui desviado, se há alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, se há alguém aqui que ainda não tem aliança com Deus, não tem um compromisso com Deus. Mas eu estou aqui falando, nós estamos aqui neste culto para nos manifestarmos, nós que somos filhos de Deus, para que essa pessoa que, se houver aqui, está afastada, desviada, está escrito, seja liberta da servidão, da corrupção, para ser trazida para a glória eterna dos filhos de Deus. E eu quero dizer para todos aqui, tetelestai, está tudo pago, toda dívida foi paga.
Se há alguém aqui no nosso meio que depois dessas coisas entendeu que está tudo pago e que o pecado que está sobre você era para ser um castigo para você, mas não foi para você. Foi para quem foi pendurado na cruz. Se há alguém aqui, eu não sei, mas o Espírito Santo de Deus sabe, eu não vou perder a oportunidade, que reconhece isso, e que está tudo pago, e que Ele é o suficiente para remir você dos seus pecados, te lavar, vem aqui à frente. Se houver alguém aqui, vem aqui à frente. E se você estiver com vergonha, você pode só se levantar do seu lugar, mas depois desse período, gostaria de fazer uma oração, de qualquer modo. Se alguém aqui, a oportunidade é essa, eu já vou encerrar, eu preguei misericórdia. Eu demorei muito, mas a oportunidade está dada. E eu só tenho uma palavra para dizer: tetelestai, tetelestai, tetelestai. Para todos que estão aqui, eu digo tetelestai. Para aqueles que não conhecem a Cristo, eu digo tetelestai. Espírito Santo de Deus, tens liberdade neste lugar. Tens liberdade neste lugar. A oportunidade está sendo dada. Eu, nesse momento, o Espírito Santo de Deus não está deixando eu orar. Eu vou continuar. A oportunidade está sendo dada. A oportunidade está sendo dada. Se possível, a intercessão da igreja é de suma importância, mas realmente é o Espírito Santo que convence da justiça, do pecado e do juízo. Espírito Santo de Deus. Gente, eu não vou orar enquanto o Espírito Santo não mandar. Eu vou orar agora. Por favor, se possível, feche seus olhos e recline a sua cabeça, por favor. Amém. Essa oração é com o fim de haver cura integralmente nos nossos seres. Porque agora nós entendemos que já está tudo pago. Mas nós passamos por momentos tão difíceis que praticamente nós esquecemos. E a depressão, e a ansiedade, o estresse e os sufocos, os espinhos, tentam sufocar a semente que foi lançada ao nosso coração. Mas entenda isso. A palavra de Deus vai frutificar e vai gerar frutos, em nome de Jesus. Independentemente se você está passando por algum momento assim, de depressão, ansiedade, por favor, feche os olhos. Se lembre de alguém, algum parente afastado da sua casa, da sua família, da sua parentela. Apresente ao Senhor, para que Ele também possa reconhecer essa verdade. E eu daqui vou orar também, porque eu preciso. Senhor, muito obrigado por Tua misericórdia, por Tua presença neste lugar.
Somente por tua graça nós estamos aqui, eu reconheço isso. Em nome de Jesus eu oro agora. Quero te agradecer, Jesus, porque já está tudo pago. Mas eu quero te apresentar neste momento, Jesus, a alguns na minha família que não conhecem ao Senhor. Alguns na minha parentela que não conhecem ao Senhor. Alguns no meu bairro que não conhecem ao Senhor. Alguns na minha cidade que não conhecem ao Senhor. Alguns na minha escola que não conhecem ao Senhor. Alguns onde eu frequento no meu país que não conhecem ao Senhor. Eu quero me disponibilizar, porque pela tua misericórdia o Senhor me fez entender essa verdade. Fez com que essa verdade penetrasse no meu coração. Fez com que essa verdade enchesse o meu coração de alegria. O que eu te peço é que pela tua misericórdia essa alegria possa transbordar do meu ser e alcançar a todos na minha parentela, a todos na minha cidade, a todos no meu bairro, a todos quantos o Senhor quiser, para que o teu nome seja engrandecido, para que o teu nome seja glorificado. Eu te louvo, eu te agradeço. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Só quem crê diz amém, bem forte. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Entrega. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia.